Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Eu já estou aqui planejando minhas aulas alinhadas às competências da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. E aproveitando que vocês estão aqui comigo, vamos falar um pouco sobre isso? A primeira vez que tive que montar meu plano de aula com base na BNCC, confesso que achei que ia ser difícil. Mas eu garanto que não é esse bicho de 7 cabeças, não. Um plano de aula adequado à BNCC ajuda a trazer a realidade do aluno. E as matérias que antes só estavam no livro ou numa lousa, agora ganham objetos externos, dentro do contexto e da realidade de cada um. A BNCC é um instrumento fundamental para garantir um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes. E envolve 10 competências gerais no âmbito pedagógico. Essas competências são divididas em duas partes. A primeira é a mobilização do conhecimento. Tudo que envolve procedimentos e conceitos está aqui. Por exemplo, a história e como ela ainda impacta os cenários atuais. Já a segunda são as habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. E isso, nós professores conhecemos muito bem. Envolve exatamente o que estamos acostumados a dar em sala de aula. Vou te dar um exemplo. Quando eu planejo uma aula onde peço para os alunos montarem uma feira de ciências, eu estou envolvendo as competências da BNCC como conhecimento, pensamento científico e crítico, comunicação. A base contribui para o currículo escolar de forma que nós, professores, possamos desenvolver aulas mais criativas e que engajem a turma. Para a gente entender melhor o plano de aula, vou listar alguns itens que envolvem a BNCC. Vamos às 5 competências gerais que serão desenvolvidas ao longo da base. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, digital e cultural. Esse item ajuda a nós, professores, contribuirmos para que o aluno entenda e explique a sociedade. Exemplo, quando o professor de História pede para que o estudante crie um jogo sobre a Revolução Francesa, o aluno vai certamente estudar sobre o fato histórico, analisar e refletir como criar um jogo interativo, para que as pessoas se sintam atraídas para brincar e aprender. E ainda assim, absorver os valores que foram criados daquela época. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. É importante exercitar a curiosidade intelectual, incentivar a reflexão e a análise crítica para investigar causas, testar hipóteses, resolver problemas e criar soluções, baseadas nos conhecimentos das diferentes áreas abordadas. 3. Repertório cultural. Aqui, o nosso papel como docente é valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Os museus, os festivais de música, os eventos regionais, tudo isso faz parte do desenvolvimento cultural do nosso aluno. Então imagina que legal, em uma aula de redação, pedir para eles desenvolverem contos a respeito de uma atividade cultural que ele participou recentemente na região. É o território sendo usado como ferramenta de educação. 4. Comunicação. Esse é o momento que nós, professores, podemos aprender com os alunos as diferentes linguagens que estão usando hoje em dia. Quem sabe o estudante, em uma aula de ciências, explora a linguagem audiovisual e faz um filme de 5 minutos explicando sobre a vida das águas-vivas, por exemplo. Ou pensando no campo da inclusão, trabalhar com Libras na sua turma. 5. Cultura digital. Compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Em tempos de fake news, esse item é super importante. Como nós, professores, podemos oferecer uma aula com base na cultura digital sem que haja falhas? Através da produção de conteúdos propositivos, que a gente cria senso crítico e discussões relevantes para fora da unidade escolar. Como falei, listamos 5 das 10 competências gerais. Ainda há trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Dito tudo isso, como a gente faz para deixar híbrida com todas as habilidades que nós, professores, temos diante da nossa vivência? O nosso papel é contribuir para que esses itens sejam desenvolvidos nos nossos alunos. Ou seja, estimular discussões em sala de aula, pensar em exercícios que os façam pensar fora da caixa. Isso também contribui para o autoconhecimento e autocuidado, que, como falamos, está entre as competências da BNCC. Gosto sempre de trazer o exemplo das aulas de educação física. Os professores dessa matéria são capazes de planejar aulas que criam espaços de autoconsciência dos alunos para uma saúde física e mental. Quando monto um plano de aula, busco englobar muitos pontos da BNCC. Para mim é muito importante que os alunos façam aulas em grupos, entendam de ciências com um olhar crítico e apliquem no dia a dia. Outro colega que faz isso muito bem é o professor Carlos Matias, um verdadeiro especialista em matemática e no tema de hoje. Conta pra gente, professor! Oi, Rafa, tudo bem? É um prazer estar aqui com você no E aí, professor? Ainda mais para falar de um assunto tão importante.
Veja, eu quando penso em matemática, eu penso nela como uma ciência humana. Por sinal, essa é a primeira competência específica da BNCC na área de matemática. Tratar a matemática como uma ciência humana. Eu acredito em uma articulação maior de saberes, mais complexa, sabe? Não tem essa da matemática estar em uma caixinha diferente da geografia, da história. Então, uma boa estratégia de pensar em planos de aula é seguir abordagens integradoras. Dá para a gente falar sobre clima, sobre geografia, a gente pode falar sobre a história da região amazônica, a gente pode falar sobre a história da evolução do desmatamento, fazendo gráficos. Então dá para falar de vários conceitos de várias áreas diferentes de maneira relacionada e, sobretudo, dentro de um contexto crítico. Um professor, como ele deve se posicionar na construção dos seus planos de aula? Ele deve buscar partir de um problema, algo concreto e real, e dali trabalhar quais saberes podem ser construídos a partir daquela situação. Ele deve fazer isso de uma maneira que os estudantes possam trabalhar entre si, conversando, argumentando. Se a gente quer desenvolver capacidade de argumentação, o professor tem que propor uma experiência em que os estudantes argumentem. Então essa é a minha dica. Espero que seja de valor a todos vocês. Um abraço. Tchau. Viu só? Esse apontamento de como tangibilizar as competências da BNCC com os nossos planos de aula é fundamental na hora de lecionarmos. Como vimos, o professor Carlos Matias traz a matemática como uma ciência humana e constrói de um jeito que aproxima todos de uma ciência tida como exata. Mas quando ele está em um plano de aula integrado à BNCC, você vê que ela pode ser mais humana do que a gente imagina. Se você quer se aprofundar mais no assunto, na área de cursos do site do Futura há 10 percursos formativos livres sobre cada competência da BNCC. Acesse e conheça. Até a próxima. Tchauzinho!